Olá, amigo do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Bem, nós falamos muito aí de espírito obsessor, né? Então eu vou separar aqui dois vídeos hoje, né? Na segunda-feira e vai sair também na quinta-feira, vídeos falando sobre obsessores. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o obsessor sofredor. E no vídeo seguinte nós vamos falar sobre o obsessor planejador, aquele que é mais inteligente, que já faz planos. Nesse é o obsessor que sofre. Vamos falar sobre isso? Bem, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Neste vídeo nós vamos falar sobre os obsessores, né? E neste especificamente nós vamos falar sobre o obsessor sofredor. Eu caracterizei, né? Caracterizei aqui um tipo de espírito. Se nós buscarmos lá, por exemplo, no livro Diálogo com as Sombras, tem vários tipos de espíritos que o Hermínio Miranda, né? Ele relata, né? Os tipos de espíritos e como você trata com eles nas sessões mediúnicas. Mas nós vamos falar hoje sobre o obsessor sofredor e para que as pessoas entendam um pouco a relação entre a vítima e o obsessor, né? Aquele que é o obsidiado e o obsessor. Muitas vezes nós colocamos a situação da existência do obsessor como simplesmente um espírito que está ali para nos machucar gratuitamente. Gratuitamente. Então, as pessoas se colocam como simples vítimas, né? Não sei se está meio escuro aqui, vamos clarear um pouquinho aqui. Às vezes as pessoas se colocam como simples vítimas, inocentes, não sei porque eu tenho um obsessor, né? Mas se nós estudarmos a doutrina espírita e compreendermos, lermos lá a obra do André Luiz, principalmente, nós vamos ver os diversos tipos de casos e por que os obsessores perseguem as pessoas. Se existe um obsessor, é porque existe um débito, existe uma falha em você que é a vítima. Aquele espírito ele não está ali porque você é bom, é um anjo, e ele é mau, né? Ele está ali justamente porque você fez algo de mal contra ele, tá? Quando? Em encarnações passadas, tá? Ou até nessa mesmo. A pessoa desencarnou, você praticou muito mal, essa pessoa veio a desencarnar e voltou-se contra você. Tá? É um inimigo, tá? É um inimigo que vem atrás de você cobrar as suas falhas. Então, você não está inocente no caso. Você precisa suportar e transformar o obsessor. Não adianta você ir na casa espírita dizendo assim, eu vou botar para longe esse obsessor, eu vou expulsar ele, eu vou fazer uma apometria e vou mandar ele embora, eu vou numa casa de umbanda e eles vão trancar ele no mato, vão amarrar ele longe, sei lá, qualquer procedimento, né? Tô chutando aqui, gente, os procedimentos que eu já vi de diversos casos, diversos tipos de situações, tá? E o que acontece? O obsessor ele tem o livre-arbítrio. E se ele tem uma ligação com você na relação ação e reação, se você tem um débito na lei de ação e reação, ele vai sim ficar infinitamente do seu lado até quando esse débito se extinguir, tá? Então não adianta você fazer trabalho, não adianta você... o que você precisa é resolver a sua situação com ele, tá? E como é que você vai resolver? A sua transformação pessoal, demonstrando que realmente você é uma outra pessoa agora, transformada, melhorada, o seu desejo no bem, o seu desejo em praticar o bem, em fazer a caridade, em auxiliar, é o quanto você demonstra para ele em exemplos que você é uma pessoa diferente e que você não é mais aquela pessoa que você era lá na encarnação passada, quando você traiu, matou, esfaqueou, estuprou, fez coisas erradas, roubou, N coisas, gente, N coisas que nós já fizemos, tá? Então vejam, e existem os diversos tipos de obsessor. Em alguns casos, os obsessores, eles são meramente sofredores. Eles ficam do lado da sua vítima, mas eles não têm conhecimento, inteligência para atacar diretamente, para cometer atos inteligentes, para planejar ações para fazer com que aquela vítima caia. Então, a arma que ele tem é o seu próprio sofrimento.
Então, ele usa somente da sua presença, né? Ele ficar simplesmente do lado. Ele acompanha a pessoa o tempo todo. Ou às vezes não o tempo todo, mas em muitos momentos da vida de forma a prejudicar. Então ele não sabe o que fazer exatamente para te prejudicar, mas só o fato dele estar do lado, te desejando o mal, né? A cada coisa que você faz, ele quer que você não consiga. Né? É como se estivesse lá, por exemplo, no seu trabalho ou na sua casa, uma pessoa o tempo todo desejando que você não consiga fazer nada, desejando que você se ferre, desejando que você não tenha capacidade, desejando que você fique doente, que você se machuque. Né? Então, só o fato de ter uma pessoa assim do seu lado o tempo todo já é algo negativo, já lhe transmite uma energia negativa. Né? Então, imagina esse obsessor o tempo todo do lado reclamando que você machucou ele, que você feriu, que você traiu, chorando, porque o obsessor chora, gente. Ele não é só tipo um demônio que está lá desejando mal. O obsessor, ele se entristece, ele se deprime pela situação que aconteceu com ele e sofre por ele não ter tido chance de ter, sei lá, feito algo, tá? Para não passar por aquilo, tá? Então, ele fica do lado, sofrendo, chorando, passando por momentos de revolta, oscilando no seu sentimento, assim como você oscila. Ele não é diferente de ninguém. Espírito obsessor, gente, não é diferente de ninguém. Ele tem sentimentos, ele sente raiva, sente alegria, sente ódio. Então, ele vai ficar fazendo presença do seu lado, desejando mal. Desejando, o tempo todo reclamando e lembrando, refazendo a cena, né, das coisas que ocorreram. Por isso que muitas vezes tem pessoas que dizem assim: Anderson, eu sonho com um homem, vou dar um exemplo, né? Um homem me perseguindo, correndo atrás de mim, dizendo que eu machuquei ele, dizendo que eu feri, dizendo que eu traí. Ah, Anderson, eu acordo, à noite, quando eu estou quase acordando, eu percebo que tem uma pessoa segurando o meu pescoço. Eu sinto quando eu vou dormir que tem alguém rindo e dizendo que vai me levar. Eu ouço alguém me ameaçando durante o dia. Eu ouço vozes dizendo que vão se vingar. Né? Então, em muitos dos casos, são obsessores sofredores. São obsessores que eles te acompanham e eles tentam fazer com que o mero desejo deles, isso sem pensar, porque ele não tem inteligência para te ferir, para te fazer algo realmente. Então, ele acredita e entende que o mero sofrimento dele, ele vai pesar. E pesa. Pesa, gente. Porque imagina, uma pessoa o tempo todo do seu lado, desejando o mal, perto de você, tocando você, a cada palavra que você diz, tentando te influenciar, dizendo sim, dizendo não, faça isso, não faça aquilo. E muitas das vezes, dependendo do seu padrão energético, você vai se permitir influenciar. Você vai se permitir. Então, muitas das decisões que você pode tomar na vida podem ser decisões do seu obsessor e não suas. Mas por quê? Porque o obsessor é um malvadão, né? Ele é mau, ele está querendo destruir você e ele que fez você fazer isso? Não. O seu padrão energético, o seu modo de pensar, de agir, né? A sua própria, traduzindo em boas palavras, a sua própria maldade, né? Fez você aceitar a instrução sem questionar. Né? E aí você se sentiu até fortalecido pela energia daquele obsessor. Né? Então vou dar um exemplo bem simples. Quando alguém distrata, você xinga e o teu obsessor quer ver você apanhar, quer ver você se prejudicar, o que ele faz? Ele vai lá no teu ouvido e diz: vai, dá na cara, bate, se eu fosse você não deixava barato, você não é assim, né? Imagina deixar tal coisa passar. E aí você se sente o quê? O teu ego, que já é grande, né? Ele vai se fortalecer com aquilo e você vai partir para uma agressão porque você se sentiu inflado, fortalecido por um sentimento de se vingar. Tá? Mas não porque o obsessor é mau, porque você já tem os elementos dentro de si e aí você vai e faz tal tipo de coisa. O obsessor, que é mais sofredor, ele não vai partir tanto para esse lado, mas ele pode sim influenciar também nesse lado. Então, meus amigos, era o que tínhamos aqui para esse vídeo.
cuidem com a forma dos sentimentos de vocês, como vocês processam, para que não haja influência o seu ego sendo influenciado, os seus sentimentos negativos, que você já tem, sendo influenciados por sentimentos de obsessores sofredores, de forma a você tomar decisões e se prejudicar. E para que você possa se livrar disso, não é fazendo nada externo, mas sim você se transformando. E você vai ser o professor do seu obsessor, para ensinar a ele como proceder. Então é assim que você vai tratar ele, é assim que você vai conduzir ele, para que lá na frente ele seja o espírito que vai te agradecer e até te ajudar quando você precisar. Meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui em mais esse vídeo. Desejo a você muita paz, muita alegria. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.